Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 11 da nossa revista Betel Dominical. Nessa lição, iremos estudar o capítulo número 13 do Evangelho de Marcos, onde apresenta o sermão profético do Senhor Jesus, o servo, sendo apresentado. E o interessante é que esse sermão profético foi um diálogo que ele teve com os seus discípulos, Pedro, João e André. Um bate-papo, um diálogo entre os discípulos. E iremos discorrer sobre essa lição nesta pré-aula. Você que pode, curva sua cabeça como de costume e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição de número 11. O sermão profético. O servo revela o futuro. E para não perder o costume, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Quando você curte esta pré-aula, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele envia para mais pessoas. Vamos lá, texto áureo. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos capítulo 13, o verso 31. O capítulo 13 do Evangelho de Marcos vai falar sobre o final dos tempos, o fim dos tempos, o diálogo que ele teve ali com seus discípulos. E o interessante é que esse diálogo profético, ele revelou os acontecimentos que iria vir sobre a cidade de Jerusalém nos próximos dias, não muito distante, o que iria acontecer ali com a cidade de Jerusalém, e também faz um paralelo com a grande tribulação, com o final dos tempos. E é isso que nós iremos estudar. Verdade aplicada. Todo cristão precisa estar vigilante, orando, perseverando e cumprindo a missão, pois breve Jesus voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Percebe que aqui existem 5 pontos muito... 5 pontos não só interessantes, mas relevantes sobre esta afirmação na verdade aplicada. Primeiro ponto, vigilante. Meu irmão, nós precisamos estar vigilantes em todo tempo. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O diabo não brinca de ser diabo. É importante nós sermos simples como a pomba e prudente como a serpente. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não brinque com o pecado. Não brinque com o erro. O inimigo, ele vai dando corda. Não é porque não deu errado na primeira vez que não irá dar errado na segunda. Ou não é porque você teve êxito na primeira que você irá continuar tendo êxito na prática do mal, naquilo que aborrece o Senhor Jesus. Quando a pessoa fica brincando, quando ela menos esperar, o inimigo vem e dá a rasteira. Lembra do caso de Sansão? Brincou com o erro, brincou com o pecado. Meu irmão, pecado a gente não brinca. Não brinque com o erro. Esteja vigilante, orando em todo tempo. A oração, o diálogo com Deus, perseverando. É necessário nós estarmos, meus irmãos, perseverando. A prática da vigilância e da oração é necessária de se vir acompanhado da perseverança. Persevere em vigiar, persevere em orar, cumprindo a missão. Meu irmão, não abandone a chuteira não. Cumpra a missão que o Senhor Jesus confiou nas suas mãos. É difícil? É claro que é difícil. Se fosse simples, se fosse fácil, todos fariam. Se o Senhor Jesus confiou uma missão em suas mãos, é porque Ele já te capacitou e sabe que você não vai abandonar, sabe que você não vai desistir. Por mais que seja difícil, o Senhor Jesus confiou em você.
Se Ele ainda não realizou algo na sua vida e através das suas mãos você já contribuiu para a vida de outras pessoas aquilo que você necessita, é porque o Senhor Jesus confia isso em suas mãos. Ele sabe que não é necessário te entregar algo para que você continue a fazer aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Não é necessário uma recompensa para que você cumpra a sua missão. O Senhor Jesus confia em você, acredita em você. Então não pare, não desista, não entregue os pontos, não abandone, não aposente a sua farda, que com tanta luta você a conquistou, com tanta dificuldade e provações e lutas e perseverança você alcançou a dádiva de vestir a farda de acordo com aquilo que você é. Então, meu irmão, não abandone a sua farda, cumpre a missão que o Senhor Jesus confiou em você, pois breve Ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Tópico número 1. O sermão profético do servo. Próximo ao fim de sua missão na terra, o servo faria seu último discurso, que ficaria notório como o seu sermão profético. O Senhor Jesus, Ele encerrou os 3 ministérios do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Qual eram os ministérios? O ministério profético, o ministério de sacerdote, o ministério sacerdotal e o ministério dos reis. O Senhor Jesus, Ele veio e o Senhor Jesus cumpriu em si esses 3 ministérios. Ele era o profeta, pois ele profetizou aquilo que iria acontecer. E nós vemos o ministério profético se cumprindo na vida de Jesus no próprio capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Nós vemos um ministério sacerdotal se cumprindo em Jesus lá em Hebreus. O escritor na carta aos Hebreus, no capítulo 5 e no verso número 10, onde o próprio Deus se refere ao Senhor Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, cumpre no Senhor Jesus o ministério sacerdotal, a qual Ele mesmo foi o sacrifício, entregando a sua vida por mim e por você, por toda a humanidade. O Senhor Jesus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou só os evangélicos, Ele não amou só os cristãos, Ele não amou uma religião, Ele não amou um CNPJ, mas Ele amou o CPF, Ele amou o mundo, se tratando da humanidade, de pessoas. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, e todo aquele que nele crê seja salvo e não seja condenado. Esse é o texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16. E cumpre-se o ministério dos reis no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que Ele é o Rei dos Reis. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 19, o verso 16, diz que em seu manto está escrito que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1.2. O primeiro sinal de advertência descrito pelo servo. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em seu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Marcos 13, versos 5 e 6. E no verso de número 22 do mesmo capítulo, Jesus vai falar que ele, se possível, ele enganaria até os próprios eleitos seriam enganados. Meus irmãos, muito cuidado. No final dos tempos, muitos aparecerão dizendo que é o Cristo, realizando milagres. E para que o eleito venha, quando fala eleito, fala do cristão, aquele que é salvo. Para que ele venha ser enganado, meu irmão, ele vai estar inserido no ambiente que esse eleito frequenta.
não é num ambiente fora, não é em outra religião, não é algo que qualquer pessoa que ver não se identifica, sabe que é algo enganoso. Não, ele vai vir com um sapatinho de algodão, ele vai exercer o engano no ambiente que o eleito frequenta, exatamente ali dentro do templo, próximo à igreja. Não vou dizer que faz parte da igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, mas ali próximo, nas redondezas. Por isso a importância de nós sempre pedirmos a Deus que o Senhor Jesus nos dê o dom de discernimento de espíritos, discernimento dos espíritos, para que nós venhamos saber aquilo que está acontecendo, se vem do Senhor Jesus, se é proveniente de Deus ou se é o inimigo tentando enganar até mesmo os eleitos, como diz lá no verso 22. 1.3, conflito entre as nações. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Marcos 13 e o verso 7. Nos dias de hoje nós ouvimos sobre guerras e rumores de guerras. Todos acompanham o que está acontecendo aí com a Ucrânia, a Rússia agora fazendo parceria com a China, e tantas outras guerras que nós venhamos ouvindo que está prestes para acontecer, está prestes para estourar e não estoura, e a Terceira Guerra Mundial vai acontecer e não acontece, e aquela coisa. Meus irmãos, isso já foi dito pelo próprio Senhor Jesus, mas ainda não é o fim. Tópico número 2, o sermão profético continua. É necessário apressar-se. Assistimos o servo em seu ilustre sermão profético tratar sobre os últimos acontecimentos, cujas profecias estavam conectadas com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70, depois de Cristo, e com o período do anticristo na grande tribulação. Meus irmãos, lembra que aqui no próprio verso, no verso 13 e 15, nós vemos um texto onde fala assim: o servo orienta dizendo que aqueles que estiverem sobre o telhado, que fujam logo e não entrem em casa para pegar nada. Marcos 13, 15. E quem estiver no campo, que não volte atrás, a fim de buscar os seus vestidos. Marcos 13, 16. Ele até faz referência entre as mulheres, as grávidas e as mães, aqueles que têm criança de colo. Mulheres grávidas, mães com criancinhas recém-nascidas, naquele dia, Marcos 13, 17. Esse texto, meus irmãos, não é nada, nenhuma metáfora. Esse texto é literalmente isso que aconteceu. Em meados dos anos 70, até então não era o imperador, mas ele iria ser o próximo imperador. Tito, ele ordena uma excursão com o exército de Roma, aproximadamente 60 mil soldados. Vai em direção a Jerusalém e destrói Jerusalém. O Senhor Jesus, quando ele fala nesse texto, ai das crianças, quem tiver em casa, corre, quem tiver no telhado, não desce para pegar nada, mas fuja. Era o próprio Senhor Jesus se referindo aos cristãos, que iria acontecer essa tragédia. E essa influência de Roma já aconteceu desde Nero, lembra? No ano 64, 6 anos antes de destruir Jerusalém, do imperador Tito, até então não era imperador, seria Tito, ordenar essa excursão até Jerusalém, o próprio imperador Nero, ele pegava os cristãos em Roma e colocava em um poste, atirava óleo e matava, queimava vivos cristãos, a ponto de que a história nos conta que o corpo dos cristãos iluminava Roma. O próprio apóstolo Paulo estava em Roma nesse período, presenciou isso. E aí você vê a carta que ele escreveu aos romanos, falando sobre perdão, falando sobre a graça, quando ele mesmo viu Roma sendo incendiada, sendo iluminada pelo corpo dos cristãos. E detalhe, Paulo nesse período ele era acusado. Todos os romanos, o imperador, diziam, a guarda pretoriana, que depois, mais tarde, Paulo foi e evangelizou a guarda pretoriana de César, a guarda mais íntima de César, que residia ali no palácio. Todos acusavam Paulo dessa tragédia.
e ele escreve a carta aos Romanos, a carta aos Romanos falando sobre a graça, sobre a salvação. Então, Jesus, quando ele faz esse sermão profético, ele está dizendo que iria acontecer nos próximos dias iria acontecer essa tragédia. E há uma similaridade com essa tragédia que aconteceu no ano 70 depois de Cristo e também com a grande tribulação, o que irá acontecer no final dos tempos, nos 7 anos da grande tribulação, a qual a igreja não estará aqui, mas estará vivendo, usufruindo, experimentando as bodas do Cordeiro lá no céu com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Tópico 3. A vinda do Filho do Homem. 3.1. O tempo da segunda vinda. O versículo 32 do capítulo 13 informa que o Filho de Deus, assumindo a sua forma de servo, revela não saber o tempo da sua volta. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Essas foram as palavras do Senhor Jesus quando alguém o interrogou, perguntando quando iria acontecer isso, ou perguntando qual é a data, quando seria o período em que ele viria buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. E o interessante é nós entendermos que o Senhor Jesus, quando disse essas palavras, ele disse enquanto homem, enquanto ele estava aqui na terra. O Senhor Jesus, claro, ele era Deus e era homem, mas o Senhor Jesus, enquanto homem, não sabia a data. Enquanto ele estava exercendo o ministério aqui na terra, enquanto ele estava cumprindo aquilo que ele veio para ser realizado, ele não sabia. Mas depois, no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 5, ele faz uma oração a Deus. O Senhor Jesus diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Quando o Senhor Jesus faz essa oração a Deus, pedindo para restituir aquilo que ele era, meus irmãos, não só a glória, mas todo o conhecimento. Desde lá da fundação do mundo, lembra? Quando o Senhor Jesus, quando Deus disse, façamos o homem, quando o próprio João diz no seu evangelho, no capítulo 1, no verso 1, no princípio era o verbo, se referindo a Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando o Senhor Jesus, ele faz essa oração a Deus, que Deus restitui toda a glória que ele deixou no céu, se destituindo da sua glória, deixando ser Deus, e veio em forma de servo para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, para ele sentir tudo aquilo que nós sentimos, e os mesmos desejos, as mesmas paixões, e mesmo assim ele não sucumbiu a nenhuma delas. Quando ele ora a Deus essa oração, quando ele volta aos céus, a partir desse momento ele sabe. Então não é correto nós dizermos que nem Jesus sabe a hora que do arrebatamento da igreja, a hora que ele vai voltar. Ele não sabia enquanto era homem, mas agora que ele está com o corpo glorificado, que foi restituído toda a sua glória, agora, meu irmão, ele sabe. Então, não é só Deus, mas o próprio Senhor Jesus sabe a hora e o momento que ele irá voltar para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Conclusão: que o Espírito Santo continue guiando a igreja em toda a verdade. João 16:13. Para não sermos enganados nestes últimos dias e perseverarmos em oração, vigilância e cumprindo a missão que o Senhor nos entregou, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, o seu lar, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.